Olá, pessoal. Bem-vindos às aulas sobre secreções gastrointestinais. Hoje vamos estudar a secreção gástrica. Mas antes de estudarmos os detalhes do suco gástrico, vamos ter uma visão geral sobre todas as secreções que são produzidas diariamente em nosso sistema digestório. Como conceito de secreção, temos que ela representa a adição de líquido, enzimas e muco ao lúmen ou luz do trato gastrointestinal. Vejamos as secreções do sistema digestório. Nós produzimos diariamente cerca de 1 litro de saliva, aproximadamente 1,5 litro de suco gástrico, mais 1 litro de suco pancreático. Devemos somar também cerca de 1,5 litro de bile, produzida pelo fígado, quase 2 litros de líquidos são produzidos pelo intestino delgado, somamos a isso 200 ml que são produzidos pelas glândulas de Branner, são aquelas glândulas localizadas naquele segmento especial entre o esfíncter pilórico e o esfíncter de Oddi, no duodeno. E finalmente podemos adicionar mais 200 ml de secreções do intestino grosso. Somando todas essas secreções, nós temos a enorme quantidade de mais de 7 litros diários de secreções circulando em nosso sistema. Obviamente, se produzimos uma quantidade assim enorme de secreções diariamente, significa que elas possuem uma função muito importante. Então, agora nossa missão nas aulas de secreções será estudar cada componente das secreções e suas respectivas funções. Iniciando pela secreção gástrica, vamos visualizar alguns detalhes anatômicos do estômago. Alguns autores consideram que o esfíncter esofágico inferior seria sinônimo de cárdia, como se fosse uma válvula que dificultasse o refluxo de conteúdos gastrointestinais. Entretanto, a maioria dos anatomistas não considera essas palavras sinônimos. Isto é, esfíncter esofágico inferior é o anel de músculo liso que separa o esôfago do estômago e cárdia seria a parte inicial do estômago, constituída por uma mucosa que possui células não produtoras de ácido. As células neste local produzem apenas muco para proteção. Para visualizar os componentes do suco gástrico, vamos dar uma olhada na histologia do estômago. Em uma fotomicrografia, nós observaremos que a estrutura interna do estômago é repleta de depressões, também denominadas fossas gástricas. As fossas gástricas representam as entradas das glândulas gástricas, que são estas invaginações constituídas de células especializadas. Cada célula será responsável pela produção de uma determinada substância química. Vejamos as principais. Nós temos, tanto na superfície quanto na região do pescoço das glândulas gástricas, um grande número de células mucosas, responsáveis pela produção de muco, que é um gel pegajoso que tem a função de proteção física contra danos mecânicos e ele também exerce a proteção química, pois normalmente é adicionado grande quantidade de bicarbonato a esse muco, que auxilia na neutralização e proteção contra os ácidos. As células parietais são responsáveis pela secreção de duas substâncias, o ácido clorídrico e o fator intrínseco. O ácido clorídrico será importante para matar quase todas as bactérias que adentram ao estômago quando ingerimos os alimentos. O ácido também será importantíssimo para ativar um precursor enzimático denominado pepsinogênio, que irá se converter em pepsina, uma enzima que digere proteínas. E o fator intrínseco talvez seja o componente mais importante de todos do estômago. Afinal, ele é o único considerado essencial, ou seja, não existe nenhuma outra substância do corpo capaz de realizar a sua função, que é permitir a absorção da vitamina B12 na região terminal do íleo, lá no intestino delgado. Temos também as células principais que liberam pepsinogênio, que é uma enzima inativa que irá se transformar em pepsina para digerir proteínas, e a lipase gástrica, uma enzima que faz a digestão inicial de lipídios. Estes 4 componentes compõem o suco gástrico. Mas na glândula gástrica vamos destacar também a participação das células do tipo G, que são células que secretam gastrina. A gastrina não faz parte do suco gástrico,
porque as células G não vão secretar a gastrina na luz estomacal, e sim irão secretar a gastrina na corrente sanguínea, conforme veremos daqui a pouco. É importante destacarmos as funções da vitamina B12 para o organismo. A vitamina B12 é encontrada principalmente em alimentos como carnes e ovos. Entretanto, ela não está presente em nenhuma fruta e nenhum vegetal. Portanto, vegetarianos que não ingerem absolutamente nada de carne e ovo têm uma enorme dificuldade de conseguir esta vitamina. Na verdade, eles necessitam realizar a reposição, a menos que sejam vegetarianos que ingiram ovos. A vitamina B12 é importantíssima para a síntese de hemácias normais. Ela também é importante para a síntese de bainha de mielina e importante para o correto funcionamento de neurônios. A falta de vitamina B12 poderá prejudicar grandemente a produção normal de hemácias. Com isso, as hemácias se tornam grandes, anormais, frágeis, rompem-se com facilidade e esta situação pode levar a um quadro denominado anemia megaloblástica ou anemia perniciosa. Nesta imagem podemos ver claramente quais são os componentes do suco gástrico. Aqui no caso nós vemos então o fator intrínseco e o ácido clorídrico, que são secretados pelas células parietais. Nós podemos ver o pepsinogênio, que é secretado pelas células principais, e nós vemos também o muco, que é secretado por células mucosas. Aqui nós observamos as células G, que, conforme eu falei, secretam gastrina, não para o interior da luz estomacal, mas sim para a circulação. Por isso que a gastrina não faz parte do suco gástrico. Vamos destacar também o papel de mais duas substâncias importantes na glândula gástrica. São elas a histamina, um poderoso estimulante da secreção ácida. Essa histamina é produzida por células enterocromafins. Assim como a gastrina, ela não é secretada na luz estomacal. A histamina é um parácrino, ou seja, uma substância de ação local. Ela é liberada no interstício e atua em células vizinhas. Outro parácrino importante é a somatostatina, liberada por células D da mucosa gástrica. Diferentemente da histamina, que estimula a secreção ácida, a somatostatina é um potente inibidor da secreção ácida. Falando um pouco sobre os detalhes da secreção ácida, vamos falar das principais etapas que ocorrem dentro de uma célula parietal para que ela secrete o ácido clorídrico. Para a secreção de ácido, é fundamental a participação desta proteína que está localizada nas membranas apicais ou luminais da célula parietal. Esta proteína é uma proteína denominada hidrogênio, potássio, ATPase. É uma proteína que transporta, contra o seu gradiente de concentração, enormes quantidades de hidrogênio para a luz do estômago, em troca de potássio, que entra na célula. Este hidrogênio é originado do metabolismo celular, daquela famosa reação química em que CO2 com água, principalmente por ação da enzima anidrase carbônica, origina ácido carbônico que se dissocia em íons hidrogênio e íons bicarbonato. Os íons hidrogênio são utilizados para a secreção de ácido, enquanto que o bicarbonato irá para o interstício, através da membrana basolateral, e posteriormente para o sangue nessa região. Este ânion bicarbonato será trocado por outro ânion, que é o cloreto. O cloreto sairá por difusão na membrana apical e, portanto, agora nós temos os íons hidrogênios juntamente com os íons cloreto, formando o ácido clorídrico. Existe uma série de fatores estimuladores e inibidores destes mecanismos. Os principais estimulantes são a acetilcolina, um neurotransmissor, a histamina, uma substância parácrina, e a gastrina, um hormônio. Conforme veremos no próximo slide, essas substâncias possuem efeitos potencializados. Como principais inibidores desta secreção de ácido, nós temos o próprio ácido, a secretina, o
o peptídeo inibitório gástrico e prostaglandinas, destacando que a secretina e o peptídeo inibitório gástrico são liberados pela mucosa intestinal. Vejamos como o próprio ácido é capaz de controlar sua secreção. Imagine que nós temos um ambiente bastante ácido e neste momento o pH acaba ficando menor do que 3. Este ácido irá interferir nas células D, que liberarão somatostatina localmente, e a somatostatina é um poderoso inibidor da secreção ácida. Portanto, à medida que o pH vai ficando muito baixo, esta própria queda de pH já serve como um freio para a maior produção de ácido. Talvez seja por isso que algumas pessoas recomendem chupar um pouco de limão quando você sofre de azia. Apesar do limão ser um alimento bastante ácido, ele será capaz de desencadear este feedback negativo pela somatostatina. Eu gosto bastante desta imagem que mostra a célula parietal no repouso e a célula parietal ativa. Percebam que a célula parietal tem centenas, milhares de estruturas vesiculares que estão voltadas para o interior da célula. Quando a célula parietal está sendo estimulada, essas vesículas elas se fundem com a membrana apical de forma a aumentar significativamente a área de extensão da membrana. Essas vesículas também se fundem com canalículas intracelulares, de forma que a membrana apical fica com uma área até 100 vezes maior. Então imagine que no repouso a célula parietal está quietinha, fechadinha, praticamente não liberando ácido. Entretanto, quando ela é estimulada, a célula se ativa, os túbulos e vesículas se fundem com as membranas apicais, aumentando significativamente a área de membrana, aumentando o número de bombas ativas, fazendo a secreção ácida. E quais são os principais estimuladores da secreção ácida? Conforme já dissemos, temos a histamina, um parácrino, a acetilcolina, um neurotransmissor, e a gastrina. Cada uma irá atuar num receptor diferente e, através de mecanismos intracelulares diferentes, terão como função última estimular as hidrogênio-potássio ATPase, aquelas proteínas responsáveis pela secreção ácida. Quando dizemos que estas três substâncias possuem efeito potencializados, significa que o resultado da ação de dois ou mais desses fatores resulta num efeito muito maior do que a simples soma dos efeitos individuais. Eu não entendi o que ele falou. Traduzindo, por exemplo, a acetilcolina, além de estimular a secreção ácida diretamente, ela é um forte estimulador da histamina. Da mesma forma, a gastrina, além de estimular a secreção diretamente de ácido, a gastrina é um forte estimulador da liberação de histamina. Portanto, essas substâncias estimulam umas às outras. Por isso, o efeito, quando temos mais de dois desses fatores, é potencializado. Uma droga bastante conhecida é o omeprazol, uma substância capaz de inibir a ação dessas proteínas responsáveis pela secreção de ácido. Portanto, ele é muitas vezes utilizado em pessoas que sofrem de gastrite e úlceras. Antes de falarmos sobre as fases da secreção gástrica, é interessante revermos os mecanismos pelos quais essas células parietais podem ser controladas. Para isso, esta figura é bastante interessante, que mostra que estímulos neurais, como o nervo vago, por exemplo, podem liberar acetilcolina diretamente nas células parietais, estimulando a secreção de ácido. Da mesma forma, estímulos vagais, agora por um outro neurotransmissor, poderá estimular células G, que liberam gastrina na circulação, que por sua vez estimulam fortemente a secreção ácida. Além disso, estímulos locais, como a presença do alimento causando a distensão estomacal, é capaz de estimular também as células G, que liberarão gastrina, que estimularão a secreção ácida. Então, aqui nesse exemplo, nós temos a questão de reflexos locais ou reflexos curtos, provocando a secreção ácida. E, normalmente, quando o nervo vago está envolvido, nós temos os reflexos longos ou reflexos centrais. Vejamos como esses reflexos podem entrar em ação na prática.
Inicialmente, quando nós estamos pensando no alimento, sentindo o cheiro, mastigando, sentindo o sabor do alimento, nós já poderemos estar estimulando uma boa quantidade de secreção ácida. Segundo alguns autores, cerca de 30% da secreção ácida provém desta fase denominada cefálica. Os principais estímulos seriam o cheiro e o gosto do alimento. Os mecanismos pelos quais ocorre essa estimulação de secreção ácida se dão via nervo vago e via hormônio gastrina. Na fase 2, ou seja, a fase gástrica, quando o alimento chega ao estômago, nós temos a maior parte da secreção gástrica. Obviamente, é agora que é importante secretar o ácido, quando o alimento está no estômago. Quais são os estímulos nessa fase? A distensão do estômago, a presença de aminoácidos no estômago, irão desencadear tanto reflexos locais, como também promoverão a liberação do hormônio gastrina e ativarão também o nervo vago, ativando reflexos longos ou centrais. Todos esses estímulos aumentam a secreção ácida. Finalmente, durante a fase 3, nós temos uma mínima quantidade de secreção de suco gástrico. Isto ocorre porque ainda existem aminoácidos na região do duodeno que poderão estimular células G presentes neste local que liberam gastrina que estimulam a secreção ácida. Entretanto, é importante destacar que quando o alimento está no intestino, certamente predominarão os chamados fatores inibitórios da secreção ácida. Pois nós temos o próprio ácido, nós temos estímulos como a secretina, o peptídeo inibitório gástrico e prostaglandinas, que têm efeitos inibitórios sobre a secreção ácida. Portanto, nesse momento, geralmente predominam os efeitos inibitórios, os freios da secreção gástrica. Vamos citar agora alguns exemplos de patologias gástricas. Começando pela gastrite, que seria a inflamação da mucosa gástrica. Existem diversos tipos de gastrite. Existe gastrite aguda, existe gastrite crônica, existem gastrites com ou sem sintomas, mas o fato é que está ocorrendo algum desequilíbrio na fisiologia da secreção ácida, normalmente nestes casos. Quadros de gastrite, quando mais graves, podem evoluir a uma ferida, que é denominada úlcera péptica. O termo péptica se refere à digestão. Então, úlceras relacionadas a algum problema digestório. Essas úlceras normalmente acontecem ou no antro do estômago ou na primeira porção do duodeno, principalmente. São lesões que ocorrem devido à exposição excessiva a ácidos, juntamente com algum outro agente agressor. Aqui nesta imagem nós temos uma dupla bastante nociva para a nossa mucosa gastrointestinal, que é o excesso de ácidos e o excesso de bactérias. Já falaremos sobre esta bactéria que é a grande vilã das úlceras. Esta bactéria é o Helicobacter pylori, uma bactéria gram-negativa, um bastonete não invasivo, mas mesmo sem invadir a célula epitelial, ele produz muitos danos nesse local devido às suas próprias características. Por exemplo, esta bactéria é capaz de liberar uma enzima denominada urease. E o que acontece devido a isso? Vejamos. No nosso estômago, normalmente quando está repleto de suco gástrico, o pH é bastante baixo, em torno de 2. Este pH geralmente mata a maioria das bactérias. Entretanto, o Helicobacter é uma bactéria mais resistente à ação do suco gástrico. Isto porque esta urease liberada pelas bactérias produz uma boa quantidade de amônia e bicarbonato. Ou seja, é como se a bactéria tivesse um escudo de bicarbonato, o que a torna mais resistente ao ácido do suco gástrico. Além disso, essa bactéria produz enzimas chamadas mucinases, que degradam o muco protetor da nossa mucosa gástrica. E esses flagelos que as bactérias possuem fazem com que elas consigam nadar rapidamente pelo muco que elas estão destruindo e elas acabam se alojando aqui na superfície das células epiteliais. Então, elas são resistentes ao ácido devido ao escudo de bicarbonato e elas têm a propriedade de destruir e nadar rapidamente pelo muco. Em contato com a célula epitelial, estas bactérias produzem uma série de toxinas. Uma das mais conhecidas é a VACA, ou toxina vacuolizante,
que produz danos nas células epiteliais, que induzem uma resposta inflamatória local, aumentando a produção de diversas citocinas inflamatórias, que são as grandes responsáveis pelas gastrites e úlceras. Aqui vale uma observação: nem todo mundo que possui essa bactéria no estômago possui as doenças gastrites e úlceras. Entretanto, em mais de 95% dos casos, esta bactéria está presente. Exceto em caso de distúrbios autoimunes ou em pacientes imunocomprometidos, quase sempre essa bactéria é a grande vilã, devido às toxinas produzidas. Quando essas toxinas produzidas estão associadas a alguma falha ou falhas na capacidade de defesa da pessoa, as gastrites e úlceras tendem a se desenvolver. Então vejamos agora quais seriam os fatores de risco que predispõem uma pessoa a desenvolver úlcera. Vamos falar sobre os principais. Lembrando aqui a histologia normal de um sistema digestório saudável, em que temos uma camada mucosa, uma lâmina própria, uma camada muscular da mucosa, a submucosa abaixo dessa primeira camada muscular, as camadas musculares propriamente ditas, circular e longitudinal, e finalmente uma camada serosa. Quando você tem uma úlcera, a lesão, a destruição, já perfurou a camada da muscular da mucosa, ou seja, a lesão já está na região da submucosa. Essa lesão pode até mesmo evoluir, causando destruição da submucosa, das camadas musculares e até mesmo da serosa. Conforme vemos em alguns casos graves, quando as pessoas dizem a úlcera do fulano perfurou. Na verdade, o estômago ou o duodeno pode realmente perfurar quando a úlcera é demasiadamente profunda e grave. Mas vejamos então os principais fatores de risco para a úlcera. Em primeiro lugar, nós temos a bactéria Helicobacter pylori, conforme eu disse, a grande vilã nestes casos. Outro grande vilão são os anti-inflamatórios não esteroidais. Substâncias como aspirina, cataflã, Voltaren, os diclofenacos da vida, anti-inflamatórios básicos, que têm a propriedade de inibir a produção de prostaglandinas. A inibição de algumas prostaglandinas é bastante útil para eliminar dor, febre e inflamação, por exemplo. Entretanto, alguns anti-inflamatórios também inibem as prostaglandinas responsáveis pela produção de muco. Aquelas prostaglandinas que também inibem a secreção de ácido. São as consideradas prostaglandinas fisiológicas. Então, ao inibir estas prostaglandinas, você torna o indivíduo mais suscetível à úlcera. É possível mesmo ter úlceras sem a bactéria, apenas pelo exagero no uso desses anti-inflamatórios. Então, você nunca pode receitar sem controle esse tipo de medicamento. É mesmo, é? O álcool é uma substância capaz de lesar diretamente a mucosa gastrointestinal e é também um forte estímulo para a secreção de ácido. O fumo, ele afeta principalmente a mucosa gastrointestinal por ser um poderoso vasoconstritor. E ao fazer uma vasoconstrição excessiva, você dificulta a chegada de nutrientes para um reparo tecidual, você dificulta a chegada de substratos para a produção de muco, por exemplo. Assim como o estresse, que em excesso também é capaz de promover uma forte vasoconstrição da mucosa, dificultando essas respostas de defesa de reparo tecidual, cicatrização e produção de bicarbonato para defesa contra as gastrites e úlceras. Alguns indivíduos muitas vezes até somam estes fatores. Não é? São indivíduos estressados, que fumam, que bebem e que ainda podem fazer uso deste medicamento e ainda estar infectados pelo Helicobacter pylori. Em nossa próxima aula, estudaremos a secreção pancreática, a secreção digestiva mais importante de todas. Até lá!